O Em Pauta está de volta na programação da TV Fevale e hoje nós estamos falando de violência contra a mulher. Eu estou aqui com a Anita de Oliveira, que é a coordenadora de políticas públicas para as mulheres da cidade de Novo Hamburgo, e também com a Tassiana Wilborn, que é assistente social e trabalha diretamente no Centro Viva Mulher. Antes do intervalo, nós assistimos, então, o depoimento de duas vítimas. Não tivemos tempo de comentar o que necessitávamos, absolutamente, mas eu acho importante a gente voltar a esses trechos dos depoimentos, que até inclusive nós comentamos no início do programa, tem envolvimento com já a família, né, a cultura mesmo, já inserida dentro da família, que a mulher acaba sendo submissa por ter visto a mãe, enfim, nesse quadro, ou então o homem já chega também tendo o pai em sua casa agredindo, né, isso como uma coisa normal, e também tem o alcoolismo, que muitas vezes vem junto à violência junto ao álcool, né? Que é o que uma delas relatou, inclusive. Álcool e outras drogas, né, Bruna? Que é uma realidade que tem se mostrado muito presente, assim. A questão do consumo de crack, cocaína, e isso faz com que as relações sejam mais violentas ainda, né? Porque vem junto com outros problemas sociais que traz a questão do uso das drogas, né? É importante falar também, Bruna, que essas mulheres que chegam até o Viva Mulher, elas têm todo um amparo, assim, de assistente social, de psicólogos, de advogados que fazem esse suporte para que elas consigam romper com o ciclo de violência. Eu costumo falar, eu não gosto de usar o termo vítimas de violência, porque elas estão em situação de violência, né? Isso é uma situação que em algum momento ela pode ser rompida e esse é o nosso trabalho enquanto profissionais, essa é a nossa expectativa. Eu acho que é importante falar, o Centro Viva é um equipamento de vários que nós temos aqui em Novo Hamburgo, que eu acho que é muito importante a gente citar. Nós temos o Centro Viva Mulher, nós temos a Delegacia da Mulher, que agora é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que só atende as mulheres vítimas de violência e também em caso de crianças e adolescentes, meninos e meninas, em caso de violência sexual. Nós temos um juizado especializado em atendimento de violência doméstica, né? E também no Ministério Público, a promotoria também trabalha essa questão da violência contra a mulher. E o nosso, já não é mais o caçulinha agora, mas a Patrulha Maria da Penha, que desde julho funciona aqui na cidade, que é uma patrulha da Brigada Militar que só atende mulheres vítimas de violência que já estão em situação de medida protetiva. Ou seja, ela já foi lá na delegacia, né? E solicitou medida protetiva em casos graves, né? E já foi, a juíza, no caso, já concedeu a medida protetiva. Então, essa mulher ela é acompanhada pela Patrulha Maria da Penha. Ai, Anita, foi bom até que você citou nisso, bom, porque a violência doméstica, ela é considerada um crime, né? Então, é importante a gente colocar isso. Existe a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres, e aqui no Hamburgo, então, essa patrulha tem feito o trabalho, aumentado inclusive. É que a Lei Maria da Penha, a chamada Lei Maria da Penha, mas é a 11.340, né? Ela assim, além dela dizer que é crime a violência doméstica e familiar, ela também sugere, né, a criação desses equipamentos todos já falados aqui. Então, assim, o centro, ele é muito importante, porque ele dá um amparo psicológico, um amparo jurídico e social para essas mulheres que vêm ali. E tem todos, então tem os órgãos, né, a Delegacia da Polícia, a Patrulha, o Juizado, que vai trabalhar para que a gente coíba, né, iniba a violência contra a mulher. Mas como nós estamos falando aqui, essa questão, as mulheres não nascem sem direitos, né? As mulheres nascem igual que os homens nascem, né? Meninos choram dentro do hospital e tal. Só que a educação e toda essa nossa cultura machista que tem, isso é no mundo inteiro, né? Não é, o Rio Grande do Sul pode ser um estado muito machista no Brasil, mas tem outros estados em outros lugares pelo mundo que
mantém a mesma cultura machista e dominadora, né, dos homens sobre as mulheres. Então, Bruna, essa luta que nós estamos tendo aqui, no mundo inteiro se tem, né? E a gente está falando da violência, mas tem vários outros casos. Tem a violência doméstica, tem a violência sexual, tem os casos... Já falei antes dos estados em guerra, mas também tem problema de saúde, né? Tem vários temas na saúde aí que as mulheres são vítimas e, bom, estamos na luta. Tem problema também no serviço, nos trabalhos, né? Eu ia te perguntar, muitas vezes a mulher é vista, bom, ela é mulher, tem aquela figura, aquela questão do sexismo, né? Do preconceito que mulher não pode fazer a mesma coisa que homem. Bom, talvez na questão de força não, mas em exercer um cargo igual ou superior ou saber mais, também se enfrenta o preconceito muitas vezes dentro da área do trabalho, né? Em tudo, E isso em tudo. Eu acho que né? assim, Constantemente. as coisas vão avançando, a sociedade vai avançando, mas culturalmente parece que fica estagnado. Por exemplo, nós temos uma presidente, né? Uma mulher que é presidenta. São poucas as presidentas no mundo, né? E todas essas mulheres, elas sofrem todo tipo de preconceito por serem mulheres, né? Nós temos um caso aqui no Brasil, recentemente, na Copa do Mundo, né? Aquela vaia que não foi vaia, né? Aquele coro mandando a presidente para algum lugar, né? Ou fazer alguma coisa. Na vontade é que alguém fizesse, né? Porque a gente não faz sozinha. Então, isso é assim a mais pura expressão do machismo, do sexismo e do preconceito, né? Então, eu nunca vi fazerem vaia tão grande ou dizerem esse tipo de coisa para presidente nenhum, né? E que, se cometeram erros, foram tantos quantos se ela cometeu a mesma coisa. Então, eu acho que todas as mulheres presidentas, algumas piadas em relação a elas sempre tem. Então, assim, o mundo inteiro é preconceituoso, né? E não basta, nós temos sim que ocupar o nosso espaço e bancá-los, né? Bancar esse espaço, porque é difícil, tu vai ver quantas estudantes de jornalismo tem na aula, né? Mas quantas são as âncoras, né? Quantas são, então, em qualquer espaço, né? Então, assim, eu acho que também uma batalha nossa, né, é que a gente dizer que também dá um fim ao machismo, né? Estamos tentando, né? Ah, não, a gente tem que lutar. Eu tenho uma pesquisa que o Brasil está no ranking mundial de violência doméstica numa relação de 54 países. O Centro Viva Mulher possuiu, né, até pelo menos o final de outubro, foram 261 novas usuárias, ou seja, novas mulheres que chegaram para relatar pela primeira vez os seus casos, é isso? Isso. Na verdade, essa lei, tudo isso é muito novo. A Lei Maria da Penha, ela é de 2006. Então, Muito não é possível recente. que antes disso não se tinha esse olhar, né? Não se tinha essa necessidade de tratar o problema como um problema de governo, né? Que os governos têm que enfrentar e fazer políticas públicas para combater esse tipo de crime. Então, a mulher, quando ela vê que existe todo um sistema de proteção, ela se sente muito mais à vontade de denunciar. Então, em Novo Hamburgo, o centro de referência ele é de 2011 e também é muito recente, né? Então, nós vemos os números mostram assim, o crescimento de acesso às mulheres que buscam o nosso serviço. E é bem isso, assim, de sofrer violência 30 anos e pela primeira vez buscar ajuda. Né? E quando que eu vejo assim, que essas mulheres se movimentam para buscar ajuda? Quando a violência chega até os filhos também. Então, quando a violência é só com ela chora no quarto escondida, porque ela ainda quer manter a família, ela ainda quer manter esse espaço de convivência, porque ela acredita que essa é a melhor maneira de criar, ou porque ela depende financeiramente desse marido, ou porque ela depende emocionalmente desse companheiro. Então, são relações que a gente não está ali para de forma nenhuma julgar, e o nosso papel é fortalecer essa mulher para que ela decida qual é a melhor forma de continuar a vida, né? Seja com o companheiro, seja sozinha com os filhos. Então, é bem isso, né? Sem violência. Esses dados até é importante, a Anitta me deu esse papelzinho aqui, então de março de 2012 a março de 2013 foram 252 atendimentos, logo no início, aí no primeiro ano, né? Agora, de março de 2013 a março de 2014, já foram 557
atendimentos, ou seja, 557 novas, né, enfim, mulheres que Na procuraram. verdade, são 557 novas usuárias, Isso, novas são as mulheres. novas. Cada mulher, ela volta ao Centro de Referência Viva Mulher 4 ou 5 vezes, seja para atendimento com psicólogo, seja para atendimento com assistente social ou com atendimento jurídico. Então, isso é uma demanda bem grande que a gente absorve e a gente vê que não é nem uma pequena parte do que ainda tem, né, para vir. Bruna, mas eu quero te chamar a atenção que tu fala assim que o Brasil está num ranking, né? Então, isso que eu estou dizendo que tem aqui em Novo Hamburgo, tem centro de referência, tem patrulha, tem delegacia, tem juizado, isso tem em vários outros estados e cidades do Brasil. O que que faz? Faz com que as pessoas vão lá e denunciam. Antes não tinha centro de referência, tinha delegacia da mulher. Então as mulheres iam lá na delegacia e denunciavam, né? Bom, agora tem centro de referência, agora tem juizado. As mulheres também se sentem mais capacitadas de ir e falar. Bom, tem mulheres que chegam e dizem que faz 30 anos que elas apanham. Quer dizer que elas não começaram a apanhar a partir de 2010, 2011, quando tem o centro de referência. Apanharam a vida inteira. Apanharam a vida inteira. Só que agora nós temos informação. Agora existe informação, né? E auxílio. Agora nós temos serviço. Então, nos países onde não falam em violência, é porque não tem o serviço e as mulheres apanham. E aí os dados também não são trazidos, E os dados Anita. não são trazidos. Igual que a gente, sim, vou dar um exemplo, tá? A gente fala assim, existem 4 milhões de abortos no ano no Brasil. Bom, de onde é que é tirado esses dados, né? Porque a gente não sabe cada uma que fez aborto. E são os que são trazidos, São né? os que são trazidos porque elas vão para o hospital com sequelas, não sei o quê, e que aí tu acha que a gente faz uma estatística. Aqui são casos reais, né? Em todas as capitais do Brasil, em todas, isso eu tenho certeza, tem delegacia da mulher, tem centro de referência, né? Então, aí a gente vai coletando os dados. E então, aí não o assunto fica é um mais tabu, né? Claro, Apesar, é recente. Não fica mais embaixo do tapete ou trancada. Aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, agora a colher sai para fora, tu entende? Né? Então, assim, não, ela vai lá, ela denuncia, ela fala, e por isso que nós temos muitos casos de violência na cidade. Não, nós temos aqueles casos que nós sabemos, porque elas vieram denunciar. Bem, então, acho que isso é muito importante, assim, em outros países, nos países desenvolvidos, os Estados Unidos tem violência contra a mulher, tem machismo, tem preconceito com todo mundo, né? Na Alemanha tem, na Suécia tem, em todos os países tem. Se a gente vê, tem casos de feminicídio, que é a morte, né, o assassinato de mulheres, em todos os países tem. Né? Só que é isso, a gente tem mecanismos para... Bom, num país desenvolvido, a situação é diferente de um país... Nós temos a Lei Maria da Penha desde 2006, a Maria da Penha, ela está inválida hoje por causa de violência doméstica que ela sofreu, e os dois de nível universitário, ela e ele, né, os dois professores da universidade. E o caso da Maria da Penha só foi julgado e teve o final que a gente esperava ter, que era que ele fosse preso pelo crime de violência doméstica, porque ela foi às cortes internacionais, porque aqui no Brasil era briga de marido e mulher. Exatamente. Né? Então, assim, toda a sociedade, os juízes têm que ter compreensão disso, os advogados, as assistentes sociais, os médicos, todo mundo tem que ter consciência do significado que é a violência doméstica, já que é isso que nós estamos falando, mas a violência contra a mulher. Geral, né? Bem, é bom que pelo menos, ao que parece, estamos indo no caminho certo, né? Estamos sim, com certeza. Importante falar, Bruna, que nós em 2013 não tivemos nenhuma mulher assassinada no município de Novo Hamburgo. E em 2014 nós já tivemos um caso, e essa pessoa que acabou morrendo, ela nunca havia procurado os órgãos de proteção. Nenhum. Então, nem a delegacia, nem o centro de referência. Então, a gente comemora, sim, que nenhuma mulher foi morta em 2013, mas que as mulheres busquem ajuda para que não aconteça isso, né? Certo. Infelizmente, eu tenho que encerrar o programa. Eu quero que, por favor, vocês deixem o contato do Centro de Referência Viva Mulher, que é muito importante, que isso
Para quem ainda não saiba, né, que Dá existe tempo de fazer um esse- convite? Claro, rapidinho, bom, pode Então fazer. tá, então o convite primeiro. Nós estamos na Praça do Imigrante, a Coordenadoria da Mulher, o Centro Viva, falando sobre a violência contra a mulher, inclusive mostrando como é uma casa onde tem violência contra a mulher. Então queremos convidar a homens, mulheres, crianças, jovens que vão visitar e conversar com a gente. E no dia 29, que é sábado, a partir das 9 da manhã, nós vamos estar lá na praça e vamos fazer uma caminhada, né, contra a violência contra a mulher. Então, gostaria de convidar a todos e a todas que participassem junto com a gente. Tá certo. Bom, O nós endereço? estamos encerrando o programa, né? Eu queria que você deixasse, então, aí o contato Então. pra gente, pode ser. O Viva Mulher, ele funciona na Pedro Adams Filho, número 5836. O telefone de lá, acho que é importante passar também, é o 3036 1818. Quem não tiver condições de ligar, pode ligar a cobrar. Não há motivo para não fazer esse contato. É importante, então vocês também aceitam ligações a cobrar. Aceitamos. Muito obrigada pela participação de vocês e até uma Obrigada, próxima. Até. Assim nós encerramos o programa Em Pauta. Você tem sugestões e quer ver aqui na nossa programação? Então mande um e-mail para tvfevale@fevale.br. Até a próxima semana. Tchau!